Mas o flash de uma câmara de celular cortou a escuridão, capturando o momento proibido, e no dia seguinte, a foto viralizou nas redes sociais da família conservadora de João. O pai dele, um homem rígido e devoto católico, trancou a porta da casa ancestral e gritou que João nunca mais seria bem-vindo, deixando-o na rua com nada além de uma mochila e um coração partido. João cambaleou pelas ruas empedradas, o chuva misturando-se às lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ele havia conhecido Miguel na universidade, onde estudavam arquitetura, e o que começou como uma amizade inocente evoluiu para um amor profundo, mas sempre oculto. Miguel, vindo de uma família mais liberal do Porto, insistia que eles deviam assumir a relação, mas João temia as consequências em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições e preconceitos. Agora, com a exposição forçada, ele se via forçado a confrontar não só a rejeição familiar, mas também as dúvidas internas sobre sua própria identidade. No dia seguinte, João procurou refúgio no apartamento modesto de Miguel, no bairro Alto. Miguel o recebeu com braços abertos, mas seus olhos revelavam uma preocupação profunda. João, isso pode ser o começo de algo bom. Finalmente livre para sermos nós mesmos, disse Miguel, tentando soar otimista. Mas João balançou a cabeça, o peso da culpa esmagando-o. Ele pensava na mãe, que sempre o defendera em silêncio, mas agora sofria com o escândalo. Eu traí minha família, Miguel. Por causa de nós, minha mãe chora sozinha, e meu pai me vê como um estranho. A conversa se estendeu pela noite, com Miguel argumentando que o amor não devia ser sacrificado por convenções sociais, enquanto João lutava contra o remorso de ter rompido laços que pareciam inquebráveis. Dias se passaram, e João tentou reconstruir sua vida. Ele arranjou um emprego temporário em uma cafeteria, servindo turistas que passeavam pela cidade sem preocupações. Mas as noites eram atormentadas por sonhos onde via o rosto decepcionado do pai. Miguel, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas, sua família, embora mais aberta, questionava se valia a pena se envolver em um relacionamento que atraía olhares hostis na rua. Em uma discussão acalorada, Miguel confessou: "Eu te amo, João, mas ver você sofrer assim me faz questionar se estamos prontos para isso." João sentiu um aperto no peito, era a primeira vez que via rachaduras na confiança de Miguel. Enquanto isso, a sociedade ao redor não facilitava. Amigos em comum se afastaram, murmurando sobre escolhas erradas, e João recebeu mensagens anônimas cheias de ódio nas redes sociais. Ele se via debatendo internamente, era certo priorizar o amor sobre a família. Em uma visita secreta à mãe, escondida em um café afastado, ela sussurrou: "Filho, eu te amo, mas seu pai está destruído. Ele acha que falhou como pai." Essas palavras o dilaceraram, forçando-o a questionar se o beijo que tanto desejava não havia sido o catalisador de uma dor irreparável. João decidiu confrontar o pai, marcando um encontro em um parque público. O homem mais velho chegou com o rosto endurecido, recusando-se a olhar nos olhos do filho. "Você nos envergonhou, João. Nossa família tem raízes católicas profundas, isso vai contra tudo que acreditamos." João tentou explicar, falando de seu amor por Miguel como algo puro e inevitável, mas o pai interrompeu: "Amor. Isso é uma ilusão. Você precisa escolher, volte para casa e esqueça essa loucura, ou suma para sempre." A ultimato ecoou na mente de João como um sino fúnebre, deixando-o paralisado entre o desejo de reconciliação e a lealdade ao seu coração. Miguel, ao saber do encontro, reagiu com raiva misturada a medo. "Você vai me abandonar por eles?" Depois de tudo. A tensão entre os dois cresceu, revelando camadas de insegurança. João passou noites em claro, pesando as opções: sacrificar o amor para restaurar a paz familiar, ou abraçar sua verdade e enfrentar o isolamento. Em uma caminhada solitária pelo Tejo, ele refletiu sobre as histórias de outros como ele, lidas em fóruns online, onde muitos pagavam caro por sua autenticidade. A pressão social se intensificou quando um jornal local publicou uma matéria sobre jovens desafiando tradições em Portugal, usando a foto de João e Miguel como exemplo. Comentários online variavam de apoio ou condenação, ampliando o debate interno de João. Ele se sentia como um peão em um jogo maior, onde sua vida pessoal virava símbolo de mudança social. Miguel, tentando ajudar, organizou um encontro com um grupo de apoio LGBT em Lisboa, mas João hesitou, temendo mais exposição. No final dessa fase turbulenta, João tomou uma decisão impulsiva. Escreveu uma carta ao pai, confessando seus sentimentos e pedindo perdão não por quem era, mas pelo sofrimento causado.
Ele a enviou, mas sem expectativa de resposta. Miguel, ao lado dele, segurou sua mão. Isso é corajoso, amor. Mas no fundo, ambos sabiam que o caminho à frente seria cheio de mais conflitos, e o preço da verdade estava apenas começando a ser pago. A carta de João permaneceu sem resposta por semanas, um silêncio que pesava como uma âncora em seu peito. Ele e Miguel tentavam manter a rotina, compartilhando jantares simples e passeios noturnos, mas a sombra da rejeição familiar pairava sobre eles. Miguel, trabalhando em um estúdio de design, via João se afundando em uma melancolia profunda, e decidiu intervir. Vamos viajar para o Alentejo, só nós dois. Para respirar ar fresco e esquecer um pouco. João concordou, ansiando por um escape da agitação lisboeta. A viagem os levou a Évora, com suas ruínas romanas e vinhedos dourados sob o sol de inverno. Ali, longe dos olhares julgadores, eles puderam ser eles mesmos, caminhando de mãos dadas pelas ruas antigas. Mas mesmo nessa paz temporária, João recebia chamadas da mãe, que sussurrava atualizações. Seu pai lê sua carta todos os dias, mas não fala sobre isso. Essas palavras reacendiam a esperança e a dor, fazendo João questionar se valia a pena insistir em uma reconciliação que parecia impossível. De volta a Lisboa, uma surpresa os aguardava. Um primo de João, conservador e influente na família, descobriu o endereço do casal e apareceu à porta. Você está destruindo nossa reputação, João. Pense na sua irmã, que vai se casar em breve. Ninguém quer um escândalo gay na família. As palavras cortantes levaram a uma discussão acalorada, com Miguel defendendo João. Ele não é um escândalo, é uma pessoa amando outra. O primo saiu furioso, mas não antes de ameaçar espalhar mais rumores, forçando João a confrontar o impacto social mais amplo de sua escolha. Miguel, sentindo a pressão, começou a duvidar de sua própria resiliência. Em uma noite de insomnia, confessou a João: eu te amo, mas ver você sofrer me faz sentir culpado. Talvez eu devesse te deixar ir, para você reconquistar sua família. João, horrorizado, agarrou as mãos dele. Não, Miguel. Você é minha família agora. Mas as sementes da dúvida foram plantadas, levando a momentos de tensão onde pequenas brigas explodiam em argumentos sobre lealdade e sacrifício. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, amplificava os conflitos. João perdeu um contrato freelance por causa de fofocas, e Miguel enfrentou comentários homofóbicos no trabalho. Eles participaram de uma manifestação pelos direitos LGBT na Praça do Comércio, onde João falou pela primeira vez publicamente sobre sua jornada. Eu não escolhi ser assim, mas escolhi amar, disse ele, tremendo. O ato o empoderou, mas também atraiu mais ódio online, testando os limites de sua coragem. Em meio a isso, a mãe de João marcou um encontro secreto em Sintra, nos jardins do Palácio da Pena. Lá, ela revelou: seu pai está doente, João. O estresse o afetou. Ele não admite, mas sente sua falta. João sentiu um misto de culpa e raiva. Era sua sexualidade a culpada pela saúde do pai. Ele debateu internamente se devia voltar e fingir ser quem não era, sacrificando Miguel pelo bem-estar familiar. Miguel, ao saber, reagiu com ciúmes e medo: você vai me trocar por eles. Depois de tudo que passamos. A discussão escalou, revelando traições emocionais profundas. João admitiu ter considerado a ideia, o que feriu Miguel profundamente. Eu pensei que éramos um time, disse Miguel, com lágrimas nos olhos. Eles passaram dias em silêncio, cada um lidando com suas próprias demónios internos. João procurou terapia em uma clínica especializada em questões LGBT, onde aprendeu sobre a aceitação e os custos da repressão. As sessões o ajudaram a ver que sua luta não era isolada, mas parte de um movimento maior em Portugal, onde leis progressistas contrastavam com atitudes culturais arraigadas. Ele compartilhou com Miguel, tentando reconstruir a confiança: eu escolho você, mas preciso de tempo para curar. Mas o destino testou-os novamente quando o pai de João sofreu um infarto leve. No hospital, a mãe implorou para João vir, mas em segredo. Ele foi, disfarçado, e viu o pai frágil na cama. Filho, murmurou o velho, semiconsciente. João saiu correndo, o coração em pedaços, questionando se sua ausência havia contribuído para isso. Miguel o esperava em casa, e pela primeira vez, eles discutiram abertamente sobre o futuro: casar, adotar, ou simplesmente sobreviver. No clímax dessa etapa, João recebeu uma mensagem do pai:
venha falar comigo. Sem o outro. Era um convite ou uma armadilha? Ele decidiu ir, deixando Miguel ansioso e sozinho, pagando o preço da incerteza em seu relacionamento. João chegou à casa da família em Cascais, o ar salgado do mar misturando-se ao nervosismo que o consumia. O pai o recebeu na sala, mais magro e envelhecido, mas com o mesmo olhar severo. Sente-se, João. Precisamos resolver isso. Sem rodeios, o pai expôs suas condições. Abandone essa vida pecaminosa, volte para casa, e eu o aceito de volta. Caso contrário, você está morto para mim. João, com a voz tremendo, defendeu seu amor por Miguel. Pai, isso não é uma escolha. É quem eu sou. O debate se transformou em uma batalha de valores, com o pai invocando a Bíblia e a tradição, e João argumentando por empatia e modernidade. A mãe observava em silêncio, dividida entre o marido e o filho. Quando João saiu, ela o seguiu até o portão. Ele te ama, mas o orgulho o impede de admitir. Essas palavras o deixaram ainda mais conflituoso, pesando o custo de sua teimosia. De volta ao apartamento, Miguel o interrogou. O que ele disse? Você vai ceder. João, exausto, admitiu a tentação. Parte de mim quer paz com eles, mas não às custas de nós. Miguel sentiu uma traição velada, e pela primeira vez, mencionou separação. Talvez precisemos de espaço para pensar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. João mergulhou no trabalho, projetando edifícios sustentáveis, mas sua mente vagava para cenários alternativos, uma vida heteronormativa falsa, ou a liberdade total com Miguel. Ele encontrou apoio em um amigo gay mais velho, que compartilhou sua própria história de rejeição e reconciliação tardia. O tempo cura, mas você paga com anos de dor, disse o amigo, fazendo João refletir sobre o preço da espera. Miguel, por sua vez, lidava com sua própria crise. Ele recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeço longe dos dramas portugueses. E se eu for? Você viria comigo? Perguntou a João. A proposta expôs as fissuras. João não queria deixar a família para trás, mesmo rejeitado. Isso seria fugir, Miguel. Precisamos enfrentar aqui. A discussão revelou egoísmos ocultos, com Miguel acusando João de priorizar o passado sobre o futuro. A pressão social atingiu um pico quando uma petição online contra a propaganda gay mencionou o caso de João, impulsionada por grupos conservadores. Ele se viu no centro de um debate nacional, com entrevistas em rádios e artigos em jornais. Em uma delas, defendeu: meu amor não ameaça ninguém, é o preconceito que destrói famílias. Mas as ameaças anônimas aumentaram, forçando-os a mudar de endereço temporariamente. Em um momento de vulnerabilidade, João confessou a Miguel um segredo do passado, uma tentativa frustrada de namorar uma garota para agradar a família, que só o deixou mais confuso. Eu me odiava por isso, disse. Miguel, tocado, compartilhou sua própria luta com a aceitação interna, crescendo em uma cidade onde ser gay era tabu. Eles se reconectaram emocionalmente, mas o espectro da oferta de emprego pairava. A mãe de João, em uma ligação desesperada, revelou que o pai planejava deserdá-lo oficialmente. Ele acha que isso te fará voltar aos eixos. João sentiu raiva, era chantagem emocional. Ele confrontou o pai por telefone, gritando: você prefere-me perder a me aceitar. O pai desligou, deixando João em lágrimas. Miguel o consolou, mas internamente questionava se valia a pena tanto sofrimento. João decidiu agir, organizou uma reunião familiar ampliada, convidando tios e primos. No encontro tenso, expôs sua verdade: eu sou gay, e amo Miguel. Isso não muda quem sou como filho ou sobrinho. Reações variaram de choque a apoio tímido, mas o pai permaneceu inflexível. Uma tia interveio: os tempos mudaram, irmão. Deixe o menino viver. Pela primeira vez, rachaduras apareceram na frente unida da família. Miguel, esperando do lado de fora, ouviu os gritos e sentiu o peso de ser o outro. Quando João saiu, exausto mas determinado, eles abraçaram-se. Eu lutei por nós hoje, disse João. Mas Miguel respondeu: e se isso não bastar? Eu recusei a oferta por você. O sacrifício de Miguel adicionou camadas de culpa a João, forçando-o a questionar se seu amor não estava destruindo o parceiro. No fim dessa tormenta, uma notícia chocante chegou: o pai de João foi hospitalizado novamente,
e a mãe culpou o estresse do conflito. João correu para lá, dividido entre a lealdade familiar e o amor por Miguel, pagando o preço mais alto até então. No hospital de Lisboa, João encontrou o pai conectado a máquinas, o rosto pálido contrastando com a força que sempre exibira. A mãe, exausta, sussurrou. Ele murmurou seu nome no delírio. João sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do velho pela primeira vez em meses. Pai, eu não queria isso. Mas não posso mudar quem sou. Milagrosamente, o pai abriu os olhos. João. Porque você nos abandonou. As palavras inverteram a narrativa, fazendo João explodir. Fui eu quem foi abandonado. O confronto hospitalar expôs verdades cruas, com o pai admitindo medo do julgamento social mais que desaprovação religiosa. Miguel esperava no corredor, sentindo-se um intruso. Quando João saiu, chorando, ele o abraçou. Como ele está? João respondeu, melhorando, mas ainda te vê como vilão. Isso feriu Miguel, que começou a questionar seu papel. Era ele o obstáculo para a paz de João. Em casa, ele propôs, talvez eu deva me afastar temporariamente, para você reconectar com eles. João recusou veementemente, não. Isso seria vitória para o preconceito. Os dias pós-hospital revelaram mudanças sutis. O pai, enfraquecido, permitiu visitas de João sozinho, mas evitava tópicos sensíveis. Em uma conversa, confessou, eu vi amigos perderem filhos para pior, temo por você. João viu vulnerabilidade ali, uma chance de ponte, mas o custo era alto, ignorar Miguel nas visitas. Ele mentia ao parceiro sobre os encontros, criando uma rede de decepções que o corroía internamente. Miguel notou as ausências e confrontou João, você está me escondendo de novo. Como no começo. A acusação levou a uma briga explosiva, com Miguel gritando, eu sacrifiquei minha carreira por nós, e você me trata como um segredo sujo. João, defensivo, rebateu, estou tentando salvar o que resta da minha família. Pela primeira vez, eles dormiram em quartos separados, o silêncio entre eles mais doloroso que qualquer palavra. A sociedade interveio indiretamente quando um documentário sobre famílias LGBT em Portugal os convidou para participar. João aceitou, vendo uma oportunidade de visibilidade positiva, mas Miguel hesitou, e se isso piorar tudo? Eles filmaram, compartilhando sua história, e o episódio viralizou, trazendo apoio de estranhos mas também mais ódio da família estendida. Um tio ligou, você está nos expondo ao ridículo. João defendeu, não, estou mostrando a realidade. Internamente, João lutava com dilemas éticos, era moral mentir para preservar laços. Ele consultou um padre progressista, que aconselhou, Deus ama todos, o pecado é a hipocrisia. Isso o ajudou, mas não resolveu o conflito com Miguel, que se sentia cada vez mais isolado. Em uma noite de reflexão, Miguel confessou uma fraqueza, eu quase traí você uma vez, em uma festa, para provar que podia viver sem isso. A revelação chocou João, revelando camadas de insegurança mútua. Eles tentaram terapia de casal, onde o terapeuta destacou, vocês estão pagando o preço da sociedade, não um do outro. As sessões ajudaram, mas o pai de João piorou novamente, forçando João a escolher, ficar com Miguel ou correr para o hospital. Ele escolheu a família, deixando Miguel sozinho e ressentido. Vá, mas saiba que cada escolha assim nos afasta, disse Miguel. Ao voltar, João encontrou Miguel embalando malas, eu preciso de espaço. Vou para o Porto, com minha família. O anúncio foi um soco no estômago para João, você está me abandonando. Miguel respondeu, não, estou me salvando. Seu conflito está me destruindo. Eles se separaram em lágrimas, cada um pagando o preço da dor acumulada. Sozinho, João refletiu sobre as decisões erradas, priorizar a família sobre o amor, mentir para ambos os lados. Ele escreveu diários, questionando moralidades, era certo forçar a aceitação, ou melhor respeitar distâncias. A solidão o forçou a crescer, mas o vazio de Miguel era insuportável. No auge dessa separação, uma ligação da mãe mudou tudo, seu pai quer te ver, e ao Miguel. Era uma abertura, mas tarde demais. João, hesitante, contatou Miguel, iniciando uma jornada de reconciliação potencial, mas cheia de riscos. João dirigiu até o Porto, o coração acelerado com ansiedade. Encontrou Miguel em um café à beira do Douro, mais magro e distante.
Minha mãe disse que o pai quer nos ver juntos. É uma chance, explicou João. Miguel riu amargamente, agora. Depois de me fazer sentir descartável. A conversa revelou feridas profundas. Miguel havia questionado sua própria identidade durante a separação, flertando com a ideia de uma vida normal, para escapar da dor. Eles decidiram tentar, viajando de volta a Lisboa. No carro, discutiram erros passados. Eu te traí emocionalmente ao priorizar eles, admitiu João. Miguel confessou, e eu te pressionei demais para assumir tudo de uma vez. A viagem foi um processo de cura, mas tenso, com silêncios carregados de dúvidas. Chegando à casa familiar, o pai os recebeu na porta, frágil mas determinado. Entrem. Precisamos falar. A reunião foi um campo minado. O pai olhou para Miguel. Você é o motivo de tudo isso. Miguel rebateu calmamente. Não, senhor. O amor é. João mediou, compartilhando histórias de sua jornada, enfatizando o sofrimento mútuo. A mãe chorou. Basta de dor. Somos uma família. Surpreendentemente, o pai admitiu. Eu errei ao te expulsar. Mas ainda não entendo. Era um progresso parcial, mas suficiente para João sentir alívio. Porém, a aceitação veio com condições implícitas, descrição pública, nada de demonstrações afetivas. Miguel se sentiu ofendido. Isso é aceitação ou tolerância forçada? Em particular, discutiu com João. Eu não vou viver nas sombras de novo. João, dividido, argumentou. É um começo. Dê tempo. A tensão reacendeu, testando se o relacionamento sobreviveria à reconciliação familiar. A sociedade continuou a influenciar, amigos parabenizaram João pela vitória, mas ativistas LGBT criticaram a concessão. Ele se viu em um dilema moral. Aceitar termos parciais era traição à comunidade. Em um evento em Lisboa, falou sobre isso. A mudança vem devagar, mas cada passo conta. Miguel, ao lado, apoiou, mas internamente lutava com ressentimento. O pai melhorou de saúde, e jantares familiares tentativos começaram. Miguel participava, mas sentia-se observado. Em um deles, o pai perguntou sobre seus planos. Vocês pensam em casar? A pergunta pegou todos de surpresa, revelando curiosidade genuína. João respondeu, sim, um dia. Mas Miguel, depois, confessou, eu não sei se aguento isso. Sua família ainda me vê como intruso. João propôs morar juntos novamente, mas Miguel hesitou. Preciso de garantias que você não me sacrifique de novo. Eles negociaram, estabelecendo limites, transparência total, prioridade ao relacionamento. Mas uma traição do passado ressurgiu quando um amigo revelou que Miguel havia saído com alguém durante a separação. Foi só um beijo, em um momento de fraqueza, admitiu Miguel. João sentiu o chão sumir. Como eu confio agora? A discussão escalou para uma crise de confiança, com João questionando tudo. Eu lutei pela família, e você me traiu. Miguel defendeu, eu estava sozinho por sua causa. Eles se separaram novamente, brevemente, cada um refletindo sobre o preço da honestidade. João procurou o pai para conselho, surpreendentemente, filho, o amor exige perdão. Eu estou aprendendo isso. As palavras do velho o ajudaram a perdoar. Reconciliados, eles enfrentaram um teste final, uma reunião social onde a família os apresentou como casal. Olhares mistos, mas nenhum confronto. Miguel sussurrou, isso é progresso. João concordou, mas sabia que o caminho era longo. Internamente, debatia, valerá a pena tanto sofrimento por essa aceitação frágil. No fim dessa fase, uma oportunidade surgiu, um projeto conjunto de arquitetura em Faro, simbolizando um novo começo. Mas sombras do passado persistiam, preparando o terreno para decisões finais. Com o projeto em Faro, João e Miguel se mudaram temporariamente para o sul, buscando um recomeço longe das pressões lisboetas. O trabalho os uniu, projetando um centro comunitário LGBT, ironicamente. Mas as noites traziam conversas profundas. Nós pagamos caro, mas crescemos, disse João. Miguel concordou, sim, mas e se o preço for alto demais? Eles refletiam sobre as perdas, amizades rompidas, carreiras afetadas, saúde mental abalada. De volta a Lisboa para visitas familiares, o pai mostrou evolução, leu livros sobre diversidade,
participando de diálogos. Eu não aprovo totalmente, mas te amo, confessou. A mãe, aliviada, organizou um almoço onde Miguel foi tratado como igual. Porém, um primo conservador boicotou, lembrando que o preconceito persistia. João debateu internamente, era vitória ou compromisso. Miguel recebeu outra oferta de emprego, dessa vez em Lisboa, mas envolvendo viagens. Aceito se você apoiar, disse. João, temendo separações, hesitou, e se nos distanciarmos de novo? Eles decidiram juntos, priorizando o equilíbrio. Mas uma crise surgiu quando o pai recaiu em velhos hábitos, criticando publicamente um evento gay. João confrontou: pai, isso me machuca. O pai pediu perdão: estou tentando, filho. A sociedade portuguesa evoluiu levemente, com mais visibilidade LGBT, mas incidentes de homofobia lembravam os riscos. João e Miguel se envolveram em ativismo, falando em painéis sobre reconciliação familiar. Suas histórias inspiraram outros, mas atraíram críticas: vocês se venderam à tradição. Miguel questionou: estamos traindo nossa essência. Em um momento pivotal, João propôs casamento: vamos oficializar, apesar de tudo. Miguel aceitou, mas com reservas, só se for autêntico, sem esconder. O planejamento revelou tensões: convidar a família. O pai aceitou comparecer, um marco. No dia, na praia de Cascais, sob o sol dourado, eles trocaram votos, com o pai aplaudindo relutantemente. Era um triunfo, mas amargo, pois ausências de parentes destacavam divisões. Pós-casamento, desafios continuaram, a adoção discutida, mas barrada por leis e opiniões familiares. João sentiu o peso: valeu a pena lutar tanto? Miguel respondeu: sim, porque nos encontramos. Eles construíram uma vida, equilibrando amor, família e sociedade, pagando com cicatrizes emocionais. No final, João refletiu sobre a jornada, de um beijo exposto a uma união conquistada. Mas a pergunta pairava: foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas coletivas da família e sociedade, ou isso só perpetua divisões?